seria legal, né? Uma live nossa, tudo, quebrar paradigmas, sabe? Porque tem, sim, satanista que, adorador do diabo, que, assim, faz sacrifício, sequestra a criança para tirar adrenocromo, faz tráfico de órgãos, né? Enfim, elabora, né? Tem, assim, como é que eu vou te dizer mesmo? Eu prefiro falar pessoalmente, mas sumariando, assim, eles fazem vírus geneticamente modificados para disseminar a população, né? Então, eles acreditam que eles vêm de uma linhagem, né? Uma linhagem profana, descendente dos néfilim. Então, eles têm uma cabeça meio diferente. Esses são os verdadeiros, a elite mundial, né? São políticos, são empresários, são cientistas, né? São pessoas de poder de influência na sociedade, né? São atores, são cantores e cantoras, né? Que fazem essas alianças aí. E, claro, tem os grupos, né? Esses grupos, na verdade, todos eles fazem parte da mesma pirâmide, digamos assim. Eles só dividem em grupos e tem encontros anuais. Você deve saber dos Bilderberg, por exemplo, entre outros, craniossos, né? E que o Bush fez parte, tá? Não só o Bush, mas o pai dele fez também, né? O Buchão e o Buchinho, né? Fizeram parte. E, enfim, e tem os peões do jogo, né? Às vezes eles dão poder para algumas pessoas para fazer determinadas coisas que eles querem. E o ser humano é assim, ele se fascina, né? Por dinheiro, poder, fama, sabe? Até Salomão caiu, cara, o homem mais sábio, né? Filho do homem segundo o coração de Deus, caiu, né? Então, se a gente bobear, a gente cai também. Então, eu percebo, assim eu vejo, né? Conversando com você, eu vou ter mais serenidade, mais certeza disso. Mas está muito presente, muito forte no meu coração. Você não é meu inimigo, cara. Sabe, você nunca me desonrou. A gente brincou, tirou onda um do outro. Eu chamava de puninho de leite, eu falava que você era satanista de TikTok. Não passou disso, né? Então, assim, você nunca ofendeu. Você nunca falou, sabe, de feridas, né, no meu coração, né? Porque todo ser humano tem, você deve ter as suas também, todo mundo tem, todo mundo passou por algum momento na vida mais difícil e tal, ninguém passa ileso aqui, as lutas fazem a gente ficar mais forte, né? A gente cresce, a gente aprende, evolui, né? Não tem outra maneira de você crescer sem não passar por dificuldade, por luta, né? Você só aprende a lutar lutando, só aprende a andar de bicicleta caindo, se ralando, só aprende a nadar engolindo água, só aprende a lutar tomando pancada. Imagina, eu sou claro de pele. No começo, quando comecei a aprender Kung Fu, parecia um dálmata mesmo, cheio de hematoma pelo corpo, né? Até ganhar, a saber dominar a técnica, tudo, né? Incorporar a filosofia e tudo mais. E depois você gradua a faixa preta, mas na época que eu aprendi era assim, né? Hoje eu não sei, porque na época não tinha nem federação, o Kung Fu estava chegando no Brasil, eu comecei a treinar com 10 anos de idade, eu tenho 54 hoje. Né? Claro, eu estou parado há 6 anos, né? Depois o meu filho adoeceu, depois perdi ele, depois minha esposa, 23 anos de casado, não tive mais condição de praticar, perdi um tesão, assim, sabe, para fazer esporte. Sempre gostei muito de esporte, mas parei. Mas enfim, você nunca atacou a honra do meu filho ou da minha falecida esposa. Você sempre, assim, fez trollagem, né? Como fiz com você também, né? Baunilha, essas coisas, pudim de leite, pão de queijo, sei lá. Foi mais uma brincadeira. Hoje a gente olhando para trás, sabe, parece até coisa de criança, né? Nenhum ofendeu o outro. Eu nunca falei algo que pudesse, pelo menos que eu me lembre, né? Mas eu já te pedi perdão para isso, caso eu tenha falado, então já me perdoa. Peço perdão novamente. Eu nunca falei nada que ofendesse a sua honra, assim, né? Alguma coisa, sei lá, que sei lá, colocasse em xeque, sei lá, por exemplo, a sua masculinidade, né? Enfim, nada disso, porque você não é meu inimigo foram meus pares. Eu escutei da igreja que deveria ser um celeiro de amor, que meu filho, quando se suicidou, foi para o inferno, né? E eles têm uma visão de inferno diferente da que eu tenho, né? Então, assim, escutei isso da igreja e escutei de muçulmanos o contrário, escutei de espíritas completamente ao contrário,
né? Porque era uma doença, não foi uma coisa que a pessoa terminou um relacionamento amoroso e se mata por impulso, ou perdeu emprego e não sabe lidar com aquilo e pega se mata por impulso. Aí é uma coisa, né? Você está com a sua mente, com a sua razão equilibrada. Agora, quando você está doente, quando você tem uma depressão, um processo bioquímico, é, você tem uma dor muito grande. Eu só experienciei isso quando eu senti. É uma angústia, cara, e aqui não tem palavras para descrever. Você só quer tirar a dor. Você não pensa nas pessoas. Você sabe que tem gente que te ama, sabe que vai causar sofrimento, mas você só quer tirar a dor, né, do seu corpo, né? E você sabe, eu tentei uma vez, né, tirar minha vida, tudo, casado com uma médica há 23 anos, eu sei fazer a mistura, né? E por um milagre, realmente eu não fui. Até a equipe médica ficou surpresa com isso. Eu fiz uma mistura que mataria 3 elefantes. Mas, enfim, eu só não usei arma de fogo porque eu tinha criança em casa, já estava casado, tudo. Então, não queria impressionar ninguém, né, com isso. Mas eu sou atirador esportivo, tudo. Felizmente consegui comprar arma antes da proibição, só que agora está uma burocracia lascada, né? Então, mas tá tudo regularizado, tudo, mas você não pode mais andar com ela municiada para ir até o clube, por exemplo, né? Então, eu vou municiado e pronto, né? Porque tem que ter a tal da habitualidade, né? E eu gosto de atirar desde pequeno, atirava com espingarda de chumbo, depois foi paintball, depois foi airsoft. E aí, quando abri o clube de tiro, eu fiquei empolgado, comprei a arma e fiz todo o processo, né? Psicotécnico, teste por escrito, né? Curso de tiro, aprender a desmontar e montar a arma, ter habitualidade, etc e tal, e os documentos, né? A documentação, o CR, o CRAFT e o GC, que é o transporte, né? E tenho tudo regularizado, mas quando eu vou para o clube atirar, eu vou com ela municiada. E aí, se acontece alguma coisa, eu tenho amigos na polícia. Meu irmão é policial, tem outros amigos também que trabalham no sequestro, nas forças de inteligência. Às vezes, né, só se eu pegar um policial muito cri-cri, né, um novato assim que mostrar serviço, mas normalmente entre eles assim, sabe, não tem treta, né. Você põe um telefone, ó, tem os códigos, né, polícia militar é o Papa Mike, o polícia civil é o Papa Charlie, Papa Mike, pô, meu irmão é Papa Charlie, né, pô, sabe, o bandido me pega e vai aumentar o arsenal do bandido, piora para vocês, o bandido está mais armado, a polícia não tem tanta arma quanto tem bandido. Enfim, tem tanta coisa, cara, que a gente podia conversar, mas enfim, eu tô colocando isso para deixar claro que você em momento algum me ofendeu, né, eu nunca me senti ofendido. O que me machucou mesmo foi meus pares, foram aqueles que se diziam filhos do amor, né, cristão, vamos chamar assim. Hoje eu mudei esse paradigma, tá? Eu não creio que o cristão vai para o céu e o resto eu tô para o inferno, essa coisa, não, existe o bom e o mal, Deus vê o coração e pronto, né? Então tenho amigos em todas as esferas, né? Tem algumas pessoas, eu sei que você talvez sim, possa ter dúvidas que eu fiz parte de alguma seita ou não, isso é o que menos importa, né? Mas eu mantenho contato, né, com algumas pessoas, porque você faz amizades, né? E essas pessoas eu fiz um acordo, né? Eu não ensino alguns segredos, né? Eu dou alguns alertas, só que eu não ensino alguns segredos, né? Assim, tipo onde se encontram, os procedimentos, os ritos, essas coisas eu não ensino, né? Não é a minha pegada essa. Então, acho que realmente, como você disse, tem que ter pessoas em todos os lugares, né? Todos os lugares para alcançar e alertar as vidas. E eu continuo acreditando, né, que o amor é uma força muito poderosa, né? E o contrário do amor é o ódio, né? Então, o que nos une é isso, esse é o elo, né? Esse é o elo. Eu vejo assim, você é um cara muito do bem, então eu acho que vai ser muito produtiva a nossa conversa, mas eu vou estar intercedendo por você, torcendo por você, nessa sua coragem, só reforço, né? Tenha prudência, porque as plataformas abertas tá cheio de política de privacidade, tem inteligência artificial que patrulha, né? Então, de repente podem cortar a sua live, ainda mais ao vivo, né? Se é gravado, você fala alguma coisa, você manda editar e pronto, né?
você tira aquilo lá. Tem muita coisa que você não pode, palavras que você não pode citar, você tem que usar meio codificado, coisa assim, para as pessoas entenderem que você fale sem dizer, né? Para ficar uma orientação, uma dica aí como alguém que te quer bem, tá? E é isso, tá? E aí amadurece